Glória a Deus, pastora. Deus abençoe, tá bem? Obrigada, querido. Amém. Graça e paz, igreja! Vamos melhorar isso. Está muito fraquinho. Eu não vim de tão longe para ouvir esse amém. Graça e paz, igreja! Glória a Deus. Vamos nos assentar, queridos. É com muita alegria, né? Muita alegria mesmo, né? Que eu estou mais uma vez aqui de volta. Dessa vez, quando eu cheguei, a impressão que eu estava tendo é que eu estava voltando para minha casa, né? O Senhor tem colocado muitas saudades no meu coração, no coração do pastor Silvio. E aí ele vem mesmo, né? Ele vem em janeiro, vocês vão estar vendo ele aqui. Ele vem aqui para matar saudades também, né? Graças a Deus, o Senhor sabe todas as coisas. E Ele atende, né, os desejos do nosso coração. Então, não vou ficar parada assim muito tempo aqui, como eu fiquei o ano passado. Mas vou estar a serviço do reino, pipocando, né? Como a gente diz, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho lá, volta para cá, né? Porque o reino de Deus é assim, amados. Nós temos que estar onde o Senhor quer que nós estejamos. E nós temos que fazer aquilo que agrada ao Senhor. E não aquilo que eu quero fazer, e aquilo que agrade a mim, e muito menos aquilo que agrade as pessoas. O meu agrado tem que ser para o Senhor. Amém, amados? Então, eu agradeço a palavra de carinho, eu me sinto muito amada aqui mesmo. Vim aqui, conheci 2 netos portugueses que eu não conhecia, que eu só conheci quando estavam na barriga das mamãs. E depois, né, quando eu vi pela internet, assim, eu estava em cócegas, né, para conhecer meus netinhos. E não me decepcionaram, né? Eles são mais do que aquilo que a gente imagina, né? Que é o João Gabriel e que é o pequeno Davi ali, que é um guerreiro desde que nasceu, né? Fiquei apaixonada. Vi a Larissa, que é minha neta, que eu já conheci desde a barriga, né? E tá uma moça. A minha amiguinha Maria Bruna. Cadê a minha amiguinha? Olha lá, que linda. Ela é minha neta mais velha, né? Ela é minha netinha. Mas, graças a Deus, irmãos, nós estamos caminhando e é isso que importa. O pastor Rangel falou, no louvor nós cantamos como Ele é grande. E Ele é grande mesmo. Nós não conseguimos imaginar quanto. E muitas vezes não conseguimos imaginar quanto porque nós não conhecemos Deus. Você pode estar o tempo todo dentro da igreja e muitas vezes você não conhece o Deus que você serve. E você se deixa influenciar pelo que a economia do mundo fala. Pelo que a economia da nação fala. E aí você fala, não dá, não dá, não dá. E Deus fala, em mim você pode todas as coisas. Em mim você já é mais que vencedor. Se você fica preso no que o mundo está mostrando, nessa economia, realmente você não conhece o seu Deus. E a gente prova isso, sabe? A palavra que o Senhor colocou no meu coração, claro, eu como estou servindo no Ministério de Ensino, eu prezo muito o ensino. Eu prezo e eu fico chateada quando eu vejo que as pessoas têm oportunidade de se dispor, de investir um tempo assentando numa cadeira para receber ensino, e as pessoas não querem, porque as coisas que o mundo está oferecendo são mais importantes do que aquilo que Deus quer fazer, aquilo que Deus quer se revelar. Queridos, para a gente conhecer, a gente tem que se relacionar. E para a gente se relacionar, a gente tem que se dispor a isso. A gente tem que se dispor, sabe? Mas eu não tenho tempo. Por que você não tem tempo? Por que você não tem tempo? Porque muitas vezes você está ocupado com tantas coisas e você esquece que o Senhor falou é que você tem que buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas, queridos, demais coisas é dinheiro, é propriedade, é carro, é saúde. Tudo isso é demais coisas para o Senhor. Enquanto você não procurar, você vai se entupir de trabalhar, vai encher o seu tempo de pegar um monte de empreguinhos. De repente, quando você busca a Deus, Ele tem um empregão para entregar para você. E você fica aí de migalhas, porque as pessoas se contentam com migalhas. E se contentam com migalhas porque não conhecem o banquete que Deus tem preparado para si.
Então a culpa, amados, não é de Deus. A culpa é nossa. A culpa é minha, a culpa é sua. Porque a gente não faz aquilo que está na palavra. É buscar primeiro o reino. E buscar primeiro o reino é a gente se dispor a conhecer. Muitas vezes, queridos, você está aqui há tanto tempo e você conhece Deus de ouvir falar. Você conhece Deus porque as pessoas estão falando de Deus para você. Mas você mesmo não conhece Deus. Você não consegue estar na presença de Deus. E conhecer Deus de ouvir falar é uma coisa. Agora, conhecer a Deus por relacionamento com Ele é outra coisa. E você só vai verdadeiramente confiar em Deus quando você verdadeiramente o conhecer. Paulo verdadeiramente conheceu a Deus. E ele se entregou nas mãos de Deus. E o próprio Deus falou para ele: meu filho, nunca há de te faltar nada. E ele fala aqui nessa carta: eu aprendi a viver. Porque o pouco com Deus é muito, amados. E o muito sem Deus é nada. Não adianta eu ter tudo e não ter Deus. E Paulo fala assim: eu aprendi. Então é uma questão de aprendizado. Tudo na nossa vida é aprendizado. E sabe o que Paulo fala? Primeiro eu vou ler Efésios. Abram aí em Efésios 5. Falamos de Paulo, né? O dízimo foi falado, uma carta de Paulo. Paulo é o apóstolo dos gentios, é o apóstolo que Deus levantou para entregar o evangelho aos gentios, e nós fazemos parte daquele povo que era chamado gentios, porque nós não somos da descendência de Abraão fisicamente, mas somos herdeiros das bênçãos de Abraão pela fé, das promessas que Deus fez para Abraão pela fé. Agora, se eu pedir, quem sabe as promessas que Deus fez para Abraão? Muitos aqui não sabem. E aí, como que eu posso herdar uma coisa que eu não tenho conhecimento? Não é verdade? Eu tenho que saber. Deus prometeu para Abraão que jamais para ele faltaria terra, descendência e bênção. E bênção é toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Ele prometeu isso para Abraão. E não vai faltar para aqueles que são descendentes dele pela fé também. Mas eu tenho que tomar posse disso. E para eu tomar posse eu tenho que ter conhecimento. Sabe o que Paulo fala em Efésios 5,14? Ele fala assim: desperta, ó tu que dormes. Levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Isso aqui, amados, ele falou lá, mais ou menos no ano 58 a 60 depois de Cristo. Ele fala isso. Paulo estava voltando da sua última viagem missionária, e ele então chega numa cidade chamada Mileto, e ele pede para chamar todos os anciãos das igrejas na Ásia. E ele chama os de Éfeso também, ele chama para fazer uma reunião, porque ele já sabia que ele jamais voltaria a pôr os pés naquele lugar e rever aquelas pessoas que ele havia ganho para Jesus. Então ele faz uma reunião, e sabe o que ele fala? Igreja, vocês tem muitos que estão dormindo dentro da igreja. É isso que ele está falando. Desperta. Paulo não usava o termo, os que estão em Cristo, que já foram promovidos, ele não fala quem morreu em Cristo. Mas Paulo usava o termo, aqueles que dormem em Cristo. Porque dormem, porque a morte não tem mais poder sobre aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, quando ele falava assim, os que dormem em Cristo, ele estava querendo se referir àqueles cristãos que já haviam passado pela morte física, mas que em espírito estavam vivos com o Senhor. Por isso, aguardando somente a ressurreição. Só que aqui ele não está falando para quem estava dormindo em Cristo. Ele fala para as pessoas que estão na igreja. Desperta tu que dormes. Aí ele fala: levanta-te de entre os mortos. Por que ele está falando isso? Porque as pessoas estavam dentro da igreja, mas o comportamento dela é como aquelas pessoas que estavam vivendo no mundo ainda mortos para Deus. E ele fala: cuidado,
Porque o tempo aí fora está muito mal. Não ande como andam as pessoas do mundo. Olha, acorda, desperta, porque daqui a pouquinho Jesus está voltando. Queridos, quando a gente viaja muito, a gente chega, principalmente quando a gente vai pela primeira vez, a gente chega num aeroporto e você não sabe, você não conhece a pessoa que vai te buscar. Então, outro dia eu fui para um estado lá do sul do Brasil, né, para o Rio Grande do Sul, e eu não conhecia quem ia me buscar. Eu estava com o crachá do IFC, que é a minha identificação. Aí você chega no aeroporto, você olha aquele mundo de pessoas que estão ali, e você não sabe quem é. E você fica na esperança que algum daqueles ali olhem para o seu crachá e veja que é a você que ele foi buscar. E aí eu cheguei e olhei, né, eu fiquei parado um tempo, né, como uma estátua, olhem para mim, olhem para cá, sou eu. Né? Aí ninguém vinha, eu peguei, me afastei, o pessoal foi indo embora, eu sentei, eu falei, e agora? O que eu faço? Eu peguei o meu telemóvel e liguei e falei assim, já cheguei. Aí eu via que passava, enquanto eu estava sentada, passava um jovem, e ele ia para lá e para cá. Um jovem, assim, estava com uma touca na cabeça, porque ela estava muito frio, e vai e vem. E eu sentada com o crachá, né, peito de pombo, assim, para ver, olha para mim aqui, estou aqui, ó. Né? Mas eu não sabia, eu não imaginava que era um jovem que ia me buscar. E ele ia para um lado e para o outro, e pegava no telemóvel dele, né? E eu pegava no meu, só que eu ligava para a pessoa, ele ligava para a mesma pessoa. Eu ligava, dava ocupado. Quando eu estava falando, ele ligava e dava ocupado. Aí, depois de uns 40 minutos, eu falei que eu estava com o crachá, que eu estava com uma blusa vermelha. Quando ele ligou, eu falei, ela está com uma blusa vermelha. Aí ele veio na minha direção. Aí ele me encontrou. Por que eu estou falando isso? Porque Jesus está voltando. E se você não conhecê-lo? Como que você vai saber que ele veio te buscar? É para pensar, né? É para pensar. E o nosso Deus, amados, é um Deus muito desconhecido para muitos que estão uma vida inteira dentro da igreja. Por quê? Porque está dormindo como os mortos. Está aqui, ó. Está andando sem prudência nesse mundo. Está se deixando envolver pelas coisas do mundo, porque não conhece Deus. Para você continuar separado, porque você já foi separado. O dia que você decidiu, amados, Jesus não entrou na sua vida na violência. Você pediu, você falou, Senhor, eu te recebo. Ontem nós tivemos uma aula e nós falamos, quando eu nasci, quando você nasceu da barriga da sua mãe, a natureza adâmica que você recebeu, você não escolheu, você herdou. Você não teve opção. Você já nasceu com aquela mancha do pecado, com aquela ferida do pecado. Você não pediu isso. Você herdou. Agora, a nova natureza que você tem, a partir do momento que você levantou a mão e falou assim, Senhor Jesus, eu te recebo como meu Senhor e Salvador, nesse momento você recebeu uma nova natureza, porque você nasceu de novo. Essa natureza você recebeu porque você quis receber. Você decidiu. Então você tem que viver de acordo com essa nova natureza. E para você viver de acordo com essa nova natureza, você não pode estar dormindo dentro da igreja. Você tem que conhecer quem é o seu Senhor. E olha, vamos lá em Atos dos Apóstolos, que tem uma passagem muito interessante, muito mesmo. E o Senhor me trouxe isso na memória. Eu nem tenho a história inteira, mas o que tenho na cabeça dá para ilustrar para vocês. Então, olha só, é Atos 17. Atos 17. Vamos mais uma vez, né? Vamos usar quem? Paulo, né? O que Paulo deixou escrito aqui na Bíblia para nós. Quem escreveu na realidade aqui foi Lucas, mas ele escreveu justamente a experiência que ele estava tendo ao acompanhar Paulo
durante as suas viagens. Então, em Atos 17, nós vamos ler no versículo 16. Atos 17, capítulo 17, versículo 16. Eu posso tomar essa água aqui, né? Posso? Dá um tempo. Pronto. Atos 17. Nós vamos ver Paulo, então. Paulo, ele chega numa cidade da Grécia, Atenas. Uma cidade de grandes filósofos. O berço da sabedoria humana. A cidade mais famosa que tinha na época. Então, eram doutores que tinham ali, filósofos, ficavam filosofando. E Paulo, então, ele chega em Atenas para fazer o quê? Para fazer aquilo para o qual ele foi chamado pelo Senhor. Levar as boas novas da salvação. Pregar o evangelho. Então, ele chega nessa cidade e ele fala, então está assim escrito. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça todos os dias, entre os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse, que quer dizer esse tagarela? E outros, parece pregador de estranhos deuses, pois pregava a Jesus e a ressurreição. Então, tomando-o consigo, levaram a Areópago, dizendo, poderemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber o que vem a ser isso. Pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam, senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse, senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito, ao Deus desconhecido, pois esse que adorais sem conhecer, é precisamente aquele que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra. Não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Para buscarem a Deus, se porventura tateando possam achar, bem que não está longe de cada um de nós. Pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, a prata ou a pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Olha, eu posso ouvir um amém? Amém. Você viu de uma forma tão simples como ele pregou? Ele falou quem é o Deus. Para falar dessa forma é porque ele conhecia o Deus que ele estava apresentando. Nós temos uma incumbência, amados. No dia que eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador, eu recebi uma missão, um chamado. Ide e pregai o evangelho a toda criatura.
Como que eu vou pregar o evangelho de Jesus se eu não conheço a ele? Paulo pregou porque ele conheceu. Ele conhecia, ele teve relacionamento com ele. E Paulo não o conheceu enquanto ele estava aqui como homem. Paulo teve um encontro com ele depois. Muito depois, alguns anos depois que ele já havia morrido, ressuscitado e subido aos céus. Então Paulo teve um encontro com ele da mesma forma que eu e você tivemos. Pela fé, nós o recebemos como Senhor e Salvador. Mas Paulo, ele fez uma coisa, ele não dormiu não. Paulo se entregou a esse Senhor, de espírito, de alma e de corpo. Então Paulo chega em Atenas e diz que o espírito dele, uma cidade de filósofos, da sabedoria humana, com tantos homens cultos, ali os atenienses, eles colocavam o homem como centro do universo. O homem era o próprio Deus. E Paulo chega ali e vê o quanto religiosos eles eram. Queridos, Deus não nos chamou para sermos religiosos. Afinal de contas, nós não temos religião. Nós temos e pregamos a Jesus. Nós não pregamos religião. Nós não pregamos placa de igreja. Nós não pregamos o homem, mas nós pregamos Jesus, aquele que morreu, ressuscitou e está vivo para todo sempre. Essa é a nossa esperança. A nossa esperança é essa, ele continua vivo e continuará vivo por toda a eternidade. E essa é a esperança que nós temos, que mesmo que venhamos a passar por breve momento pela morte física, nós ressuscitaremos e passaremos a eternidade vivos com ele. Eu tenho que conhecer esse Senhor, queridos. Aí Paulo chega e a fama de Paulo estava correndo solto. Nossa, o cara... Gente, o Paulo devia ser mais ou menos parecido comigo, assim, não para de falar. Uma coisa espetacular. Fala mesmo. Se tiver que falar 4 horas, fala. Se tiver que falar 6, fala. Não tem problema nenhum. Ele falava tanto, ele pregava tanto, que os atenienses, os filósofos, os doutores, os poetas, chamavam ele de tagarela. Mas como eles eram religiosos, eles estavam ouvindo coisas que eles nunca haviam ouvido. E como eles eram religiosos e adoravam tantos deuses, que Paulo fala que ele se sentiu assim, sabe, com o coração apertado, de tantos deuses ídolos por onde ele passava. Eu li uma vez num livro que em Atenas, na época de Paulo, existia 4 ídolos para cada habitante de Atenas. Tinha mais deuses lá do que próprias pessoas. Está parecendo os Açores, né? Que tem mais vaca do que gente. Não, isso aí, quando eu morava aqui, eu fiquei sabendo que nos Açores tem 2 vaquinhas para cada habitante. Não é? Então, você imagina lá, quantos ídolos tinham lá em Atenas. Aí Paulo andando, e Paulo não é bobo nem nada, e nós temos que estar atentos a tudo. Queridos, porque Deus sempre mostra um caminho pelo qual nós podemos chegar e falar de Jesus para as pessoas. Mas nós temos que estar atentos para isso. Então Paulo está passando e de repente ele vê um nicho, que é os lugares onde eles punham as imagens dos deuses, e tinha um nicho vazio. Não tinha nada lá. Só estava escrito assim, ao Deus desconhecido. Eles eram tão religiosos que eles adoravam até que eles nem conheciam. E o próprio Senhor Deus fala isso na palavra. Ele fala que tem pessoas que o honram com os lábios, mas o coração está longe. Então também tem religiosos dentro da igreja, que adoram o Senhor com palavras, com seus lábios, mas nós só podemos adorar a Deus que é espírito, em espírito e verdade. E eu só posso adorar a Deus quando eu estou em obediência a Ele. E quando eu estou em obediência a Ele, é porque eu estou conhecendo a vontade dEle. Se eu não conheço Deus, eu não faço a vontade de Deus. Então Paulo fala que era exatamente sobre esse Deus desconhecido que ele ia pregar. Eu vou ensinar para vocês quem é esse Deus. Aí, eu estava estudando, há um tempo atrás,
Eu gosto muito de estudar a cultura do lugar, a gente tem que saber a geografia, para quando a gente vai ensinar, a gente dá um panorama para os alunos. Olha, nessa época era costume fazer isso, isso, isso. A gente tem um entendimento maior. E eu li uma história que, assim, 600 anos antes de Cristo, diz que uma praga estava assolando os habitantes de Atenas. Os atenienses estavam morrendo com uma enfermidade, uma praga que havia se estabelecido ali. A sacerdotisa diz que já tinha oferecido sacrifícios para todos os deuses. E a praga não parava. Pessoas continuavam a morrer. Então diz que essa sacerdotisa, ela foi falar com o sumo sacerdote lá da religião dela, e esse sumo sacerdote falou o seguinte: olha, eu ouvi falar de um sábio que tem na ilha de Creta, o seu nome é Epimênides. E nós temos que buscar esse sábio, porque com certeza ele vai mostrar o que está acontecendo. Quem é esse Deus que está tão irado, que nós não conhecemos e que a gente não consegue apaziguar com os nossos sacrifícios a ira desse Deus. Sendo assim, decidiram buscar esse Epimênides na ilha de Creta. Quando esse Epimênides chega em Atenas, diz que ele andando, até ele ficou assustado, tamanha idolatria e quantidade de deuses que aquele povo adorava e servia. Aí contaram para ele que já haviam feito sacrifícios a todos deuses que eles conheciam e que eles cultuavam. Epimênides ouviu tudo aquilo e ele falou assim: olha, então realmente deve ter um Deus que vocês não conhecem e que nós vamos ter que descobrir quem é. Então vocês vão fazer exatamente o que eu mandar. Pode falar. Ele falou: olha, é o seguinte, eu quero que vocês separem um rebanho de ovelhas a partir de agora e não dê nada para elas comerem. Eu quero que elas passem o resto do dia sem comer, a noite toda sem comer, e amanhã, assim que o dia clarear, vocês vão trazer o rebanho de ovelhas ao pé da montanha sagrada, neste lugar aqui que tem muita relva verdinha, e nós vamos trazer as ovelhas para cá. Juntamente com esse rebanho de ovelhas, eu quero que vocês também tragam pedreiros, argamassas e pedras. Aí a turma achou tudo estranho. Um rebanho de ovelhas famintas, pedreiros, argamassas e pedras. Mas ele é o sábio, vamos fazer o que ele está mandando. E assim fizeram. No dia seguinte, logo ao amanhecer, eles levam então, o sábio já estava ao pé da montanha sagrada, a relva verdinha, apetitosa, chegam então com um rebanho de ovelhas, mais um número de pedreiros, argamassas e pedras. Aí o Epimênides fala o seguinte: nós vamos orar. Ele não falou orar, acho que ele falou rezar, né? Nós vamos fazer uma reza aqui. E vocês vão fazer o seguinte: assim que eu terminar a reza, vocês vão fazer exatamente o que eu falar com esse Deus que nós não conhecemos. Tá bom, então preste atenção. Então ele começa a orar assim: Deus desconhecido, sabemos que o Senhor, reconhecemos que o Senhor é maior do que todos esses deuses. Porque se assim não fosse, a praga já teria ido embora de Atenas. Então reconhecemos a sua grandeza, reconhecemos o seu poder, embora não saibamos quem o Senhor seja. Mas nós queremos Deus desconhecido, que ao soltar essas ovelhas que estão famintas, que o Senhor escolha aquelas que o Senhor quiser. E aquelas que o Senhor quiser, ao invés de irem comer, elas vão se deitar. E aonde elas se deitarem, no lugar que elas se deitarem, os pedreiros erguerão um altar de pedra com argamassa,
E nós ofereceremos cada uma dessas ovelhas que o Senhor escolheu como sacrifício para o Senhor. Na certeza que se assim acontecer, o Senhor é o Deus Todo-Poderoso e a praga que está assolando os atenienses cessará. A turma ficou espantada com o que ele falou e falou, agora faça o que eu mandei. Quando eles soltaram os rebanhos, o que eles imaginavam? Imagina, as ovelhas famintas, a relva verdinha, apetitosa, elas vão comer mesmo porque a ovelha não consegue deitar sozinha. Não? A ovelha não consegue. Aí o que aconteceu? Quando solta o rebanho das ovelhas, umas iam comer, mas algumas se deitavam. E várias se deitaram em pontos diferentes. E onde cada uma se deitou, ele falava assim, o Deus desconhecido escolheu essas aí. Aí ele falava assim, ergam o altar e sacrifiquem as ovelhas. E assim foi feito. Aí perguntaram para ele, mas que nome que nós vamos escrever no altar? Ele pegou e falou assim, nós não vamos dar nome a esse Deus. Porque se ele aceitou a nossa humilhação na presença dele, reconhecendo que ele é o Todo-Poderoso, se eu der qualquer nome para esse Deus, eu estarei limitando a esse Deus. E ele pode não se agradar. Mas eu creio que um dia, esse Deus que hoje é desconhecido, ele se fará conhecer para os atenienses. E assim fizeram. Uma semana depois, a praga em Atenas cessou, sumiu, ninguém mais morreu. E por muito tempo, aqueles vários altares ao Deus desconhecido, eles cultuavam a esse Deus sem conhecer. Passaram-se alguns anos, o que aconteceu? O mato começou a crescer, começaram a depredar e todo mundo se esqueceu. 60 anos depois disso, 2 anciãos, que na época eram crianças, e participaram desse evento, eles estavam indo caçar, e de repente, no meio do mato, eles encontram um altar, um só, intacto. Então eles limparam em volta do altar, e começaram a contar a história que tinha acontecido há 60 anos atrás. E como que o Deus desconhecido havia livrado Atenas de toda aquela praga. E aí, amados, 600 anos depois, Paulo chega exatamente naquele lugar e vê o altar ao Deus desconhecido. E aquilo que aquele sábio falou, aconteceu. Quem sabe um dia o Deus desconhecido resolve se tornar conhecido, se fazer conhecer aos atenienses. E Paulo chega e fala assim, eu vim falar sobre o Deus desconhecido. Amados, uma cidade de sábios, de filósofos, alguns poucos aceitaram ter esse Deus desconhecido que estava se fazendo conhecer como Senhor e Salvador. Mas, amados, isso não pode acontecer na nossa vida. O Senhor tem se feito conhecer. Ele tem se revelado de forma tremenda. E o tempo que nós temos em púlpito, queridos, é muito pouco. E não vem falar para mim que você estuda em casa, não vem querer me enganar, que você não vai me enganar, não. Não vai. Porque eu tenho uma alma como você. E como é duro nós disciplinarmos a nossa alma. Eu tiro por mim. Vou dar o meu exemplo, não vou usar o exemplo de ninguém. Quando eu saio de férias, se eu não me policiar, não me disciplinar, eu vou à praia, eu vou caminhar e eu não tenho tempo para Deus. E não vem falar que com você não acontece isso, porque não é a mim que você vai estar querendo enganar, é a Deus. E a Deus você não engana nunca.
Porque a nossa alma é assim, tudo é mais importante. Tudo chama mais a nossa atenção. Então nós temos que conhecer, sabe por quê? O próprio Deus falou que o meu povo está sendo destruído porque falta conhecimento. Sabe, o diabo pinta e borda porque nós não sabemos aquilo que nós temos direito, que é direito nosso por herança. E o diabo fica botando um monte de coisa na nossa mente, que é na nossa alma, ele vai jogando pensamentos. Não dá, não posso, não consigo, eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. É o crente Gabriela. É o crente Gabriela, né? Eu nasci para sofrer. Você não nasceu para sofrer, não. Jesus sofreu no seu lugar para você viver vida abundante. Queridos, a igreja, nós falamos isso ontem, caiu uma unção aquela hora que a gente estava falando. A igreja não sabe o que Jesus fez por ela naquela cruz. A igreja só sabe que ele morreu naquela cruz. Muitos então não têm nem certeza se ele ressuscitou. Põe em dúvida isso ainda. Tem que conhecer, amados. Não tem coisa pior do que você estar na casa de uma pessoa que você não conhece. Aqui é a casa do Pai. Como que você pode não conhecer o Pai? Como que você pode viver aquém daquela vida abundante que Ele pagou um alto preço para que você tenha? Ou conhecer Deus de ouvir falar é uma coisa. Conhecer Deus por experimentar Deus na sua vida é outra coisa. É outra coisa. Eu não quero conhecer Deus de ouvir falar. Eu não quero passar uma vida dentro da igreja contando testemunho e experiências dos outros. Tem gente que não tem experiência para contar com Deus. Só conta, olha, eu ouvi fulano, eu ouvi ciclano, mas e você? Será que Deus faz acepção de pessoas? Você acha que Deus faz acepção? Você tem certeza disso? Será que Deus não tem filhos preferidos? E jovens aí, será que Deus tem filhos preferidos? Você tem certeza disso? Pois é, Deus não tem filhos preferidos mesmo. Mas como eu já falei, volto a falar, mas Deus tem filhos que preferem a Ele. E os filhos que preferem estar no colo do Pai, vai usufruir mais das mãos poderosas do Pai. Porque é um filho que vai conhecer o Pai. Né? Queridos, nós temos a história na Bíblia dos filhos pródigos. O filho pródigo foi embora. Ele pediu a parte dele na herança e foi embora. O pai deu. Mas o outro filho não quis sair do lado do pai. Depois que o filho pródigo perdeu tudo, ele é arrependido. E ele começa a lembrar o que ele tinha na casa do pai. Aí ele começou, como eu fui burro, como eu fui ignorante. Eu tinha tudo e não valorizei. Eu vou voltar. E se meu pai me receber, mesmo que eu fique lá, sabe, como um empregado, mas eu vou voltar. Então ali a gente vê que o filho pródigo, aquele que saiu, ele amadureceu. Ele cresceu, houve um real arrependimento, ele mudou de direção. Ele voltou na direção do pai. E qual não foi a surpresa dele? Quando ele chega lá, o pai não o recebeu como um qualquer, mas o pai recebeu como um herdeiro. O pai o recebeu com uma festa, uma grande festa. E aquele filho que ficou o tempo todo do lado do pai, como? Como que pode isso? Eu não estou entendendo. Eu que fiquei o tempo todo aqui. Eu que fiquei aturando o meu pai. Eu que fiquei aqui o tempo todo. Eu que não o traí. Eu que não quis a minha parte. Não tive nada disso. E agora o meu irmão que foi embora, perdeu tudo. Quando volta, tem essa festa, é recebido como um rei, como um herdeiro. O pai olha para o filho e fala assim, filho, eu não estou entendendo. Mas tudo isso aqui era teu. Podia fazer quantas festas quisesse. O que é isso, amados?
Aquele que esteve com o Pai o tempo todo, não conhecia o Pai. Não se relacionava com o Pai. Muitos estão assim dentro da igreja. Não conhecem o Pai. Não se relaciona com o Pai. Não sabe nada da vida do Pai. Agora tem uma coisa. O Pai sabe tudo da sua vida. Ele sabe tudo. Mas Ele quer reciprocidade. Ele te ama com amor eterno. E agora Ele quer que você o ame também acima de todas as coisas. Ele é o mais importante para você. Desperta tu que dormes. Nós estamos vivendo tempos, amados. Como nós lemos em Efésios, os dias são maus. Ele manda remir o tempo. O que é remir o tempo? Vamos fazer a nossa agendinha de horário. Vamos apresentar o nosso tempo para Deus. Porque senão o dia passa e você não consegue ter os seus minutos de intimidade com Deus. O mundo está nos engolindo. Nós começamos 2013 ontem. Amanhã nós já estamos encerrando 2013. É uma coisa assim absurda como o tempo está passando rápido. Então nós temos que ver as nossas prioridades. E a nossa prioridade não mudou, porque Deus não muda. Sabe, é buscar em primeiro lugar o reino dEle. E toda a justiça que há nesse reino. E aí as outras coisas na nossa agenda, nas nossas necessidades, serão acrescentadas. Com certeza. O meu marido fala assim, Deus chama dinheiro de outras coisas. Tipo, é insignificante. Tá? Porque aí é que está. Mas é porque ela não sabe que eu tenho que pagar a luz, que eu tenho que pagar. Eu também tenho. É porque ela não sabe que o negócio aqui está brabo. Gente, se você soubesse o custo de vida no Brasil, você não acredita. É uma coisa absurda como está lá. Uma pessoa que tem 3 filhos, para esse filho estudar numa escola boa, para ter uma vida boa, tem que ganhar no mínimo uns 12, 15 mil reais por mês, senão não consegue não. Isso não tendo que pagar renda, porque se pagar renda está perdido. O quilo de tomate no Brasil chegou a 10 reais, quase 4 euros, 1 quilo de tomate. Então não vem falar, eu não consigo porque você não conhece Deus. Porque se você conhecesse o Pai que você tem, você ia se apossar dessa herança, porque Deus fala assim, que jamais um justo mendigará o pão. É a palavra que diz. E faça-se o homem mentiroso e Deus é verdadeiro, é a palavra diz. Então não vem falar que eu não consigo ou não posso, porque você não conhece Deus. Porque se você começar a colocar Deus em primeiro lugar, e agora é época da gente experimentar o grande poder de Deus. Quando você coloca Deus em primeiro lugar, você vê as coisas acontecerem. Você nem consegue fazer conta, porque humanamente falando, seria impossível você conseguir cumprir com suas obrigações. Mas Deus é assim, amados. O pouco com Deus é muito. Mas eu tenho que aprender que eu tenho que seguir todos os princípios espirituais que a palavra de Deus fala. Todos. E o pior inimigo hoje em dia é o dinheiro. É ou não é? A pastora falou que tem um livro, né? Está falando, por que Deus fala tanto de dinheiro na Bíblia? Fala mesmo. E fala mesmo. Porque seria esse o grande vilão dos últimos tempos. Olha, é esse livro aqui, né? Ó, ela falou do dinheiro, né? É bom, vamos. Olha, histórias de dinheiro na Bíblia. Né? Por que se fala tanto de dinheiro na Bíblia? Queridos, na Bíblia não há uma vírgula sem que o Senhor tenha uma grande revelação para dar. Se é falado muitas vezes de dinheiro, é porque o dinheiro seria o quê? O Senhor de muitas pessoas nos últimos tempos. O próprio Senhor Jesus falou, Ele falou assim, não podeis servir a 2 senhores. Ele falou que nesses dias maus que nós estamos vivendo, o dinheiro seria senhor de muitas pessoas. Querido, ter dinheiro é bom, mas o dinheiro está aí para nos servir. Eu não posso ser escrava dele. Ele não pode ser o meu senhor.
Eu sou senhora dele. Eu dou a ordem para ele. E como que eu dou a ordem para esse dinheiro? Eu dou a ordem, não. Como que eu faço para que esse devorador saia da minha vida? Eu tenho que fazer o princípio espiritual. O Senhor tem que santificar o que fica na minha mão. E para Ele santificar, porque a raiz do dinheiro é maligna, amados. Então eu tenho que santificar. Porque se é maligna, mesmo que ele seja ganho, honestamente deve ser. Mas a raiz do mundo espiritual, a raiz do dinheiro, é maligno. Quando o querubim cai lá do céu, porque ele queria ser semelhante ao Altíssimo, ele foi fazer comércio. Você me dá isso que eu te dou aquilo. Eu te pago tanto. E aí começou esse negócio de dinheiro. Então, quando está na Bíblia, queridos, não tem nada que está ao acaso na Bíblia. E se ele fala isso, é porque o dinheiro engoliria muitas pessoas nos últimos tempos. E é isso que a gente está vendo. Crise econômica mundial. Não é só na Europa não, gente. É mundial. Eu tenho crise? Eu não. Eu tenho o Senhor na minha vida. Eu tenho o dono do ouro e o dono da prata. E eu creio, mas creio mesmo. Se você não crê, não quero nem saber. Eu creio que nada me faltará. Porque o Senhor cumpre a parte dele. E nesta aliança que eu fiz com ele, eu tenho que cumprir a minha. E quando eu cumpro a minha, o que acontece? As bênçãos me alcançarão. Todas, como nós lemos em Filipenses, todas as nossas necessidades nos serão supridas. Agora tem uma condição. Eu tenho que estar nele. Porque é em Cristo Jesus. É tempo de conhecer ao Senhor. Ele está voltando. E ele vai chegar e ele vai estar nas nuvens. E só realmente subirá ao encontro dele aqueles que estiverem com seu espírito, alma e corpo conservados, irrepreensíveis, aqueles que o conhecem. Porque ele vai chegar e somente aqueles que o conhecem o verão. Como que vai ser? É como eu cheguei no aeroporto, vi um monte de cara e não sabia quem era que estava me buscando ali. Quem que vai me pegar? Jesus está voltando. Os sinais estão todos aí. Todos aí. Ah, mas o evangelho ainda não foi pregado. Ah, não. Jesus não está preso por isso. Foi sim, amados. O evangelho alcança até as tribos no Amazonas. Através da internet. Tem missionários no mundo inteiro. E para o evangelho ser pregado para toda criatura, vai ter um tempo na tribulação que ele será pregado mesmo nos ares. E todos ouvirão. Então não está faltando nada. Só está faltando a hora e o dia que já foi marcado. E que só o Senhor sabe. Mas Pedro nos alerta, cuidado. Porque o dia do Senhor ninguém sabe. Mas ele virá como ladrão. E pode ser hoje. Pode ser hoje. Você está preparado para esse encontro? Você conhece o noivo? Você tem intimidade com ele? Porque o casamento com Jesus não é como era o casamento antigo, não. Ou como é um casamento no Oriente ainda, em muitos lugares. Que o casamento entre a moça, a noiva e o noivo, o casamento é arranjado pelos pais. E que só se conhecem no dia do casamento. Casamento com o noivo, com o nosso noivo, não é assim, não. Tem que ter conhecimento na intimidade. Tem que saber exatamente aquilo que agrada o noivo e aquilo que não agrada. Tem que ter relacionamento. Por isso ele enviou o amigo dele para nos ensinar. Ele mandou aquele que faz o papel do amigo, que é o Espírito Santo de Deus, que é o nosso Consolador. Ele é que tem nos ensinado a respeito de Cristo. Ele é que tem revelado Jesus para as nossas vidas. É Ele que tem mostrado a glória de Deus, que estava em Jesus e que agora está em mim e está em você. Como que eu posso não corresponder ao amor que Ele deu por mim, que Ele teve por mim? Porque foi por mim que Ele morreu. E é isso que você tem que entender. Foi por você que Ele morreu. Foi por você.
Se você não conseguir entender essa história bíblica, a história de amor que está contada aqui, como algo especial para você, você nunca vai conseguir se ver nessa história, amados. Essa história de amor foi por você. Sabe, eu falo que o Senhor fala assim, eu prefiro entregar o meu filho para morrer por vocês, Ildinha, do que passar a eternidade toda longe de você. Tamanho o amor que ele tinha por mim, tamanho o amor que ele tem por você. Foi por você. João 3,16. Na Bíblia, na tradução está Deus amou o mundo de tal maneira. Eu não leio esse versículo dessa forma. Eu leio Deus amou a Isildinha de tal maneira que deu o seu filho unigênito para morrer no lugar dela. Para que ela, quando nele crer, não pereça, mas tenha a vida eterna. E quem me ensinou isso foi o próprio rei Davi. O rei Davi me ensinou isso. A palavra de Deus diz que rei Davi era o homem segundo o coração de Deus. O rei Davi foi tão escolhido por Deus como eu e você fomos. Ele fala, não foi você que me escolheu, mas fui eu que escolhi você. Não foi você que me amou, mas fui eu que te amei primeiro. E o rei Davi, numa época em que Deus tentou se aproximar do povo dele, amados. Deus tentou. Deus falou assim na época de Moisés, lá no deserto, fala para o povo se santificar. Para você ter relacionamento com Deus, você tem que se santificar, queridos. Deus é santo. Moisés, fala para o povo se santificar durante 3 dias. Lavar as suas vestes. Olha, eu vou pôr um limite aqui, ó. Eu vou delimitar aqui o espaço. Então, eles vão ficar a partir desse limite que eu estabeleci, tá? Para que ninguém morra. Olha o cuidado de Deus com o povo. Então, é como, vamos supor, fosse ali, né, onde termina assim o carpete, né, o tapete vermelho aqui. Então, o povo vai ficar dali para trás. Assim ninguém vai morrer. Sabe por quê, Moisés? Eu não vejo a hora de conversar com o povo. Eu não vejo a hora de me relacionar com o povo. Eu quero que o povo entenda que eu vim até ele. Eu sou Deus. Eu sou o Todo-Poderoso. Eu sou. Mas eu quero relacionamento. Foi para isso que eu criei o homem. E o Moisés entrega isso para o povo. E o povo fala, vamos fazer conforme Moisés está falando. Muito bem. 3 dias. No 3º dia, todos foram. E se posicionaram, então, na marca que o próprio Deus havia estabelecido. De repente, diz que aquele monte Sinai começa a tremer. Relâmpagos, né, começam e trovões começam a surgir de todo lado. E sabe o que o povo fez? Deus falou, se santifiquem e fiquem atrás dessa linha, porque vocês não vão morrer. Quando começou isso, sabe o que o povo fez? Não fale Deus conosco, porque nós não queremos morrer. Fale antes Deus com Moisés e Moisés fala conosco. Nós falamos com Moisés e Moisés fala com Deus. O povo não quis. O povo não quis conhecer Deus. O povo não confiou em Deus. Deus falou que eles não iam morrer. E quando Deus fala, Deus cumpre. Deus cumpre. Aí Deus fala, aí no tempo de Davi, como é que Israel se referia a Deus? O grande pastor de Israel. O grande Deus é o grande pastor de Israel.
Aí, Davi, um pastor de ovelhas, estava lá na época eu imagino na época da primavera, no Alentejo, com aquelas luzinhas, as estrelas brilhando como o quê? Que parece que dá para a gente pegar. E eu vejo ele assim, no campo, aí me vem o Salmo 8 na cabeça. E ele olhando aquele campo, ele vê a grandiosidade daquele grande pastor de Israel. E ele olha e ele fala assim, o céu, as estrelas foram feitas por tuas mãos. Como é grande o meu Deus. E aí ele fala, com toda essa grandiosidade, quem é o homem para que dele te lembres, e o filho do homem para que a ele visites? Ele se reduziu à sua insignificância. Quem sou eu? Quem sou eu para ter o privilégio de servir ao Senhor? Eu e você não somos nada. Ele é tudo em todos. E quando chega no Salmo 23, foi quando ele me ensinou o relacionamento que Deus quer que eu tenha e que eu veja como revelação na Bíblia. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. É esse relacionamento que Deus quer que eu e você tenhamos com Ele. Relacionamento de intimidade. E o que eu preciso fazer para isso? Você não precisa fazer nada, porque Jesus já fez tudo para proporcionar para mim e para você esse relacionamento. Ele quer que você decida se relacionar com Ele. Ele quer que você deseje conhecê-lo na intimidade. É isso que Ele quer, amados. É simples assim. Não requer força nem tampouco habilidade. Porque Jesus já fez tudo. Ele fala assim, eu vim aqui exatamente para apresentar para vocês o Pai. E para você não ter medo, eu vou morar dentro de você. Porque você vai ver que eu não estou aqui para te destruir, mas eu estou aqui para te dar vida eterna. E enquanto estiver aqui, você viver vida abundante. Conhecer Jesus é tudo. É tudo. Seja o filho, a filha, que tem preferência pelo colo do Senhor. Seja aquele filho, aquela filha, que quando o pai chega do trabalho, sabe? Eu era assim com meu pai. Eu tinha muita intimidade com meu pai. Sinto muita saudade dele. Mas eu sei que em breve nós estaremos juntos, para toda a eternidade. Mas o meu pai era mestre de obras. Ele trabalhava de pedreiro. Ele chegava cansado, tinha as mãos grossas. E o meu pai tomava o seu banho. E depois que ele tomava banho, ele sentava na sala. Eu pegava um algodão com álcool. E eu ia passar nas costas dele. E aí quando eu vinha aqueles pontinhos pretinhos, eu ia lá e ficava espremendo os pontinhos pretinhos. Eu ia lá e eu lixava a unha do pé do meu pai. Meu pai esperava isso. Queridos, tudo que eu pedia para o meu pai não conseguia falar não para mim. Era impressionante. Eu já era casada, a minha mãe me telefonava. Filha, olha, a mãe está querendo fazer uma mudança aqui na lavanderia, mas o pai não quer nem ouvir. O dia que você estiver com ele, dá uns toques para ele. Tá bom. Aí eu ia lá, ô pai, o que você acha da gente fazer assim, assim, assim? Nossa, filha, vai ficar bom, acho bom, vamos fazer. Aí minha mãe põe um sorriso aqui, ó. A minha irmã estava construindo a casa dela. E meu pai estava construindo. E aí minha irmã queria fazer o banheiro de um jeito, e meu pai falava que não. E brigaram. Eu falei, chá comigo. Chá comigo. Chá comigo. Aí... passou uns dias, é claro que na hora você não pode falar. Passou uns dias, eu falei, pai, o que o senhor acha do banheiro assim, assim, assim? Nossa, filha, eu não tinha pensado nisso. Eu falei, então, eu acho que fica melhor. Fez exatamente como a minha irmã queria, mas quem pediu fui eu. Você entendeu? E eu também tive uma experiência aqui em Portugal, com a Liliana, ela não está aí, mas o marido está.
Eu lembro um dia que ela estava fazendo o pastor estava fazendo uma reforma na casa dela, na casa dele, e a Liliana queria fazer um nicho no quarto dela para pôr umas prateleiras. E ela estava em uma alta discussão com o pastor. Eu falei, Liliana, fica tranquila. Fica tranquila. Não adianta brigar agora. Depois, com um jeitinho, né? A gente foi falando, passou uns dias, ela falou com o avô dela. Ele fez exatamente o que ela queria. Muitas vezes, amados, a gente chega para Deus brigando. Brigando. Exigindo as coisas. Porque a gente não conhece Ele. Não. Quando você conhece e você faz de tudo para agradar o coração do Pai, o Pai vai atender os desejos do teu coração. Você entendeu? Está na Bíblia, mas não sou eu que estou falando. Deleita-te no Senhor teu Deus, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Mais uma vez, queridos, conhecer Jesus é tudo. Não é porque eu sou da escola IFC. Sou há 12 anos e agradeço a Deus todos os dias por Ele ter me dado o privilégio de servir a Ele, ao reino, nessa escola. Não é fácil, não. Tem hora que o físico não aguenta. Não é, olha, tem hora que não dá. Né? A idade vai embora, meu espírito se renove a cada dia. Esse corpo corruptível vai se corrompendo a cada dia. Né? A minha cabeça manda, faz, o corpo fala, não faço. Né? Aí a gente, não é verdade? A gente que vai chegando, né? Os jovens não, mas a gente que tem mais experiência, a cabeça manda. A cabeça manda, mas o corpo não obedece. Aí quando o meu corpo não obedece, eu deito e durmo. Não é? Mas, amados, nós temos a escola aqui. Você não tem, quantos lugares não tem escola e as pessoas estão desesperadas, porque é longe. Precisaria de avião para ir até a escola. E ainda, né? E eu sei que está crescendo cada vez mais. Sabe? A igreja não recebe nada, o ministério não fica com nada. É para pagar os custos dos professores que vêm. E não é nada o que cobra. Não é nada diante de tudo que Deus tem que dar para você. Diante de tudo que a economia do mundo te rouba. Deus está querendo que você invista em você e no reino. Para que Ele tire da economia do mundo, faça o mundo trabalhar para dar para você. Porque isso é bíblico. Que no final dos tempos haverá transferência de riquezas. O ímpio vai trabalhar. E o filho que tem intimidade com o pai, receberá o salário. Eu estou nessa. Amém? Vamos ficar em pé, queridos? Conhecer Jesus é tudo. De repente você fala, mas eu já estou tanto tempo na igreja, eu já fiz tanta escola. Amados, a palavra de Deus é viva. A palavra de Deus é viva. Não deixe, não continue tendo Deus como um Deus desconhecido na sua vida. Não continue conhecendo Deus de ouvir as pessoas falarem. Busque Deus e Ele vai se revelar para você. Ele tem todas as respostas que você precisa. Ele é a solução para todas as dificuldades que você está enfrentando. E tudo que você precisa, e tudo que te destruía, o Senhor levou cravado naquela cruz. O pecado matou Jesus. Foi nosso pecado que matou Jesus. Só que tem uma coisa, o pecado continuou crucificado. E Jesus ressuscitou e está vivo. Então o grande destruído foi o pecado. Foi Satanás, o agente do pecado.